Salve pessoal, tudo bem com vocês? Esse tema do vídeo de hoje eu já abordei no outro vídeo no final do ano passado, mas eu acabei não gostando muito do resultado. O outro vídeo ficou longo, teve alguns problemas com a câmera, o roteiro ficou solto e eu deixei de falar algumas coisas, então resolvi fazer um negócio mais organizado e mais enxuto para fazer essa discussão que eu acho que é muito importante. Provavelmente vocês já devem ter visto circular aí essa discussão sobre a tal da liberdade econômica e é muito falado do tal do Índice de Liberdade Econômica produzido pela Heritage Foundation. Em tese, esse índice é muito usado como uma espécie de carta coringa em debates políticos para mostrar que a saída para os estados, especialmente para o Brasil, seria abrir o mercado, fazer reformas pró-mercado, que isso abriria o caminho para o desenvolvimento e para a prosperidade. Como esse índice mostra que haveria uma correlação entre o desenvolvimento de um país e o seu grau de liberdade econômica, muita gente acaba aceitando isso sem questionar muito e a gente acaba não refletindo direito sobre as coisas. Especialmente, as pessoas não refletem sobre alguns problemas envolvendo esse índice que pouca gente discute. Então, por conta disso, eu resolvi fazer esse vídeo organizando melhor alguns pontos e levantando o seguinte debate: quais são os problemas do índice de liberdade econômica e por que ele alimenta o mito da liberdade econômica? Antes de entrar diretamente no tema do vídeo, eu gostaria de agradecer quem está acompanhando o canal até aqui. Já queria pedir para deixar o joinha no vídeo, se inscrever no canal quem ainda não é inscrito e ativar as notificações se quiser ser avisado quando novos vídeos saírem. Queria agradecer também aos membros do canal pelo apoio que tem dado até aqui, um apoio que é fundamental. E deixo também o convite para quem quiser ajudar o canal, para que se torne membro. Temos vídeos com análises exclusivas, lives exclusivos e outros benefícios. Então fica o convite para todo mundo. Só clicar em Seja Membro aí embaixo. Eu também vou deixar um link fixado nos comentários para quem quiser ser membro e aí só ver os detalhes direitinho. E para quem está chegando agora no canal, fica o meu abraço de boas-vindas. Bom, gente, vamos ao que interessa. A Heritage Foundation, ela produz esse índice aí que eu falei com vocês. Ela é uma fundação conservadora dos Estados Unidos, é um think tank. E o que é um think tank? É uma organização preocupada em difundir determinadas ideias ou agenda política e produzir relatórios, ensaios, textos e outros materiais que vão dar suporte a essa determinada agenda política. A Heritage Foundation é uma fundação que tem um viés conservador, que tem como missão promover políticas conservadoras, políticas de liberalização de mercado e outras políticas alinhadas com o que hoje a gente entende como direita. Essa fundação teve um papel muito forte na agenda política conservadora nos Estados Unidos, especialmente ali a partir do mandato do Ronald Reagan, que foi presidente na década de 80 e uma das principais figuras dessa chamada Revolução Conservadora da época. Essa fundação produz um relatório anual sobre a assim chamada liberdade econômica no mundo e mantém um índice que vai ali de 0 a 100 e que organiza os países do mundo em um ranking de liberdade econômica. E para fazer essa pontuação, eles têm 12 critérios que pontuam os países ali de 0 a 100. No final, a média geral desses critérios é a pontuação de cada país no índice. Esses 12 critérios são separados em 4 categorias que são: categoria 1, Estado de Direito, que envolve direito de propriedade, eficácia judicial e integridade do governo. A segunda categoria é o tamanho do governo, que envolve carga tributária, gasto do governo e saúde fiscal. A terceira categoria é de eficiência regulatória, que envolve liberdade de negócios, liberdade trabalhista e liberdade monetária. E a quarta e última categoria é a abertura do mercado, que envolve liberdade comercial, liberdade de investimento e liberdade financeira. Então, você tem os 12 critérios separados aí em 4 categorias que vão dizer se um país é mais ou menos livre economicamente de acordo com esses critérios deles. Esse índice ele é muito inspirado na escola institucionalista na economia, mais especificamente na nova economia institucional. A escola institucionalista original ela nasce ali no início do século XX e enfatiza o papel das instituições e das regras sociais contra um certo individualismo das escolas neoclássica e austríaca. Essa turma pensa a economia a partir das instituições e a forma como elas moldam os seres humanos e as decisões humanas. A escola institucionalista ela foi muito influente, por exemplo, no New Deal, com toda a carga de regulação que foi introduzida ali, das instituições que foram criadas e tudo mais. Só que essa escola ela perde força ali a partir dos anos 50 e 60. Só que nos anos 80, especificamente nos anos 90, ela tem uma retomada agora a partir de uma economia mais voltada e mais orientada para as escolas neoclássica e austríaca, e aí você tem a emergência da nova economia institucional. Segundo essa visão,
haveria uma correlação entre o desenvolvimento e o quadro institucional de um país. Nesse sentido, os países em desenvolvimento são os que ainda têm falhas nesse processo de fortalecimento institucional e têm instituições que não favorecem a livre concorrência e o funcionamento do mercado. Então, o desafio seria seguir o exemplo dos países desenvolvidos com as suas instituições funcionais e aplicar essas instituições para destravar o desenvolvimento econômico dos países. Daí você percebe índices como esse que eu estou falando aqui. Eles justamente medem o quanto os países avançaram nesse quadro institucional e tentam oferecer caminhos para o desenvolvimento e para o crescimento econômico. O próprio site da Heritage Foundation faz essa ligação e um exemplo disso é quando ele afirma que, abre aspas, a capacidade de uma nação de desenvolver e prosperar depende de seu sistema econômico e da qualidade de suas instituições, fecha aspas. Não só o site da Fundação propaga essa ideia, mas isso é presente em todo o discurso dessa defesa dessas pautas mais pró-mercado que se utilizam até desse índice como argumento. E o raciocínio é simples. Para se desenvolver, um país precisa avançar na qualidade de suas instituições que promovem a livre concorrência e o mercado. Só que esse raciocínio e esse índice têm alguns problemas e a ideia é justamente discutir isso aqui. E quais que são esses problemas? Quando a gente vai observar os critérios usados para medir a tal liberdade econômica, a gente já entra num problema que é discutir o que é liberdade econômica para começo de conversa. Daí, você vê algumas associações que são discutíveis e demandam um debate teórico anterior que não é feito, ou pelo menos não é apresentado. Por exemplo, há uma associação muito forte entre democracia política e liberdade econômica. E aí você pontua bem no índice de liberdade econômica se o seu país é um país politicamente democrático. Só que isso não necessariamente acontece. Você tem exemplos como o do Chile, em que você tinha uma ditadura muito violenta, que foi a mais violenta da América Latina, como a do Pinochet, que fez uma série de reformas que avançavam nesse processo de ampliar mercado, de desregular a economia, de privatização e tudo mais. Então, se você tivesse um índice de liberdade econômica na época do Pinochet, você provavelmente teria um governo que estaria avançando em reformas para o mercado, e isso não avançaria no índice, dado que era uma das ditaduras mais violentas da América Latina. O segundo ponto é decorrente desse primeiro. Se você olha a categoria Estado de Direito, 2 dos 3 critérios dizem respeito apenas se o país é uma democracia liberal ou não, que são os critérios de eficácia judicial e de integridade do governo. Então, uma boa parte dessa pontuação mede apenas se o Estado é uma democracia liberal ou não. E por que isso é importante? Quando você vai avaliar a categoria tamanho do governo, você percebe algumas incongruências. Por exemplo, os países com pior pontuação em carga tributária e em gastos do governo são justamente os países desenvolvidos e que estão nas cabeças no índice. Então, você cria um paradoxo. Os países com governos grandes, segundo o próprio índice, são justamente os mais livres economicamente. E aí fica uma contradição. A ideia do índice é justamente passar uma mensagem de estado mínimo, que estados menores são mais prósperos economicamente, mas os estados maiores são, em média, os estados que pontuam melhor. E o contrário também acontece. Por exemplo, se eu filtro o índice apenas pelo gasto do governo, os 3 países com melhor pontuação como o melhor gasto governamental são Haiti, Turcomenistão e Venezuela. Se eu filtro por carga tributária, os 3 países com melhor pontuação são Emirados Árabes, Bahrein e Catar. Agora, olha como que essa questão da carga tributária fica interessante. Sabe quais são os 3 piores países na pontuação de carga tributária? A Dinamarca, a Áustria e a Suécia. Eu estou falando aqui só de 3 países. Se vocês passearem ali pela categoria tamanho do estado, vocês vão ver que os países com pior pontuação nessa categoria são justamente os países desenvolvidos em sua maioria. Então, vocês percebem a incongruência que eu falei? Quando você vai avaliar o tamanho do estado, que é simplesmente o debate central de toda essa discussão, os países com um estado maior, de acordo com o próprio índice, são justamente os países que mais pontuam no índice de liberdade econômica. E por que isso acontece? Porque o índice foi recortado para pegar os países desenvolvidos. Países desenvolvidos já têm um Estado de Direito bem estabelecido, já têm uma eficiência regulatória estabelecida, e inclusive são os países mais abertos em termos de comércio, justamente por serem países mais desenvolvidos. Então, são países com estados grandes, mas isso é contrabalanceado por características que já são próprias de países desenvolvidos, e o peso que a categoria tamanho do estado ocupa é diluído nas outras categorias. E aqui entra um problema epistemológico ou teórico grave do índice, que é o raciocínio que ele gera. Ele te dá a entender
que a chave para o desenvolvimento econômico é mais liberdade econômica e isso envolve uma diminuição do Estado, criação de instituições para o mercado e tudo mais. Só que o que ele não te conta é que ele não avaliou o processo de desenvolvimento desses países. Ele está fazendo um raciocínio de frente para trás. Eles pegam um dado que supostamente retrata a liberdade econômica hoje para insinuar que isso é o que fez os países desenvolvidos enriquecerem. Só que esse raciocínio está errado em um sentido, inclusive, anterior a uma discussão econômica. Eu não posso pegar um fator de hoje e atribuir a ele a razão do desenvolvimento de um país que começou a se desenvolver 60, 70, 100, 200 anos atrás. A Coreia do Sul, por exemplo, é um país que se desenvolveu recentemente. Se você olha a pontuação da Coreia do Sul no índice hoje, ela tem uma pontuação alta. Mas e na década de 60, de 70, de 80, que foi justamente a época do desenvolvimento acelerado deles? Ela teria essa pontuação? A avaliação da seriedade desse índice tem que avaliar a correlação entre liberdade econômica e crescimento hoje. E aí é que a coisa começa a degringolar, que é o confronto com a realidade. Por quê? Eu preparei alguns dados aqui e fiz o seguinte: eu cruzei a pontuação de alguns países no índice de liberdade econômica com o crescimento econômico de 2023 e o que eu achei foi realmente curioso. No primeiro gráfico, como vocês podem ver, eu fiz com os países do G20. E olha o que eu achei. Tá vendo essa linha cinza aí no fundo? É uma linha de tendência e repara que ela tá caindo, não é? Sabe o que isso significa? Isso significa uma correlação negativa. E aí, em termos claros, o que é isso? Quando se cruza o crescimento econômico com o índice de liberdade econômica dos países do G20, você percebe que há associação entre menor pontuação no índice e maior crescimento econômico. Nesse outro gráfico, eu selecionei os países do BRICS com o acréscimo dos que foram aceitos em 2023. E como eu estou lidando com países em desenvolvimento, é até melhor de avaliar. E qual que é o resultado? É a mesma tendência. Na média, os países do BRICS, com menos liberdade econômica, segundo o próprio índice da Heritage, são os que mais crescem. E ainda tem mais uma coisa. Se a gente for avaliar empiricamente o resultado dessa avaliação mais geral, dessa questão da instituição, eu li um artigo, eu vou deixar aí para vocês, muito bom debatendo essa questão da nova economia institucional e o caso da África do Sul, que vai na mesma linha do que eu estou mostrando aqui. Os autores cruzaram os dados institucionais da África do Sul e mostraram que eles seguiram as recomendações dos institucionalistas e sabe qual que foi o resultado? A economia não cresceu. Eles testaram esses preceitos com o que foi aplicado na África do Sul na realidade e o resultado foi diferente do que eles estavam esperando. Eles mostraram direitinho uma série de avanços nessas instituições que favorecem o funcionamento do mercado e mesmo assim não teve crescimento. Inclusive, a África do Sul é o pior país dos BRICS em termos de crescimento já tem um bom tempo. Então, vocês veem como que esse discurso de que o índice de liberdade econômica é um guia de boas práticas para a prosperidade acaba não tendo muita relação com a realidade. A teoria funciona de uma forma e aí quando você vai olhar a realidade as coisas são completamente diferentes. Antes de fechar, eu queria trazer algumas reflexões rápidas. Primeiro, o índice de liberdade econômica ele acaba tendo um jeito de olhar para a realidade que acaba alimentando um discurso e um raciocínio que beira a pseudociência. Um dos grandes filósofos da ciência do século XX foi o húngaro Imre Lakatos, e ele pensou a distinção entre ciência e pseudociência em termos bem interessantes que tiveram uma boa repercussão. Toda a escola científica, que ele chamava de programas de pesquisa, ela tem um núcleo duro que é basicamente teórico e que não é passível de teste empírico, mas é passível de derivar consequências empíricas. E quando essas escolas derivam consequências e avançam para explicar o mundo, e conseguem derivar consequências que são testáveis e são confirmadas, elas estão numa fase progressiva de avanço do conhecimento. Mas quando elas não conseguem confirmar suas hipóteses e o seu discurso viram uma eterna justificação para explicar as falhas das suas previsões, você tem um programa de pesquisa degenerativo que tem que ser abandonado. E um outro elemento disso é que essas teorias já não preveem nada corretamente, mas afirmam que podem explicar o que já aconteceu. Só que aí é muito fácil. Eu recorto a realidade da forma como melhor confirma minhas crenças e aí está a minha explicação. É sempre mais fácil explicar as coisas depois do que aconteceu. E aí é a demarcação entre ciência e pseudociência. Você tem um corpo teórico que já não explica mais as coisas, que não é capaz de prever nada e só tem que se defender das previsões incorretas e explica tudo no passado, mas não prevê nada para o futuro. Nesse sentido, ainda que tem mais um elemento nessa dinâmica, para os países desenvolvidos, é muito vantajoso sustentar esse discurso de abertura de mercado,
para os outros, dado que eles têm superioridade tecnológica e vão ganhar com isso. Mas eles próprios não usaram esses princípios que recomendam para os outros. O Ha Jong-chang, ele é um economista sul-coreano, professor na Universidade de Cambridge. Ele tem um livro muito bom sobre esse debate que se chama Chutando a Escada. E o que ele mostra ali? Os países desenvolvidos foram fortemente protecionistas. Eles usaram e abusaram do protecionismo, do apoio do Estado para se desenvolver. E depois que eles se desenvolveram, eles passaram a criar um mito de que eles cresceram com livre mercado e que os outros países deveriam fazer o mesmo. Eles chutaram a escada para poder não deixar ninguém subir mais e com isso usam da sua força para impor aos países subdesenvolvidos condições que mantêm o seu subdesenvolvimento. E para isso alimentam esses mitos aí de que a liberdade econômica, a abertura econômica, desenvolver os países, tudo para poder acessar esses mercados desses países mais pobres sem proteção, impedindo países de usarem medidas que eles próprios usaram para se desenvolver. E para isso, contam com a ajuda de fundações que mantêm índices como esses com falhas graves, que no fim das contas acabam funcionando como meros instrumentos de propaganda para fortalecer os países ricos. Enfim, gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse é um assunto muito importante, que ele gera um bom debate. Então eu peço que, se vocês gostaram do vídeo, compartilhem nas redes de vocês com os amigos, seja no WhatsApp, seja no Instagram, Facebook, Twitter, para a gente fortalecer o debate que eu estou propondo aqui. Eu vou deixar minhas redes na descrição, meu canal no Telegram, no WhatsApp e o meu servidor no Discord, caso vocês queiram entrar lá. Vou deixar referências e dicas de leitura na descrição, caso queiram dar uma lida. Um grande abraço para todo mundo e até mais.